Livro Mártires Cristãs, Mulheres que deram a vida por amor a Jesus. Capítulo 2. Mártires da Igreja Primitiva, Jovens, Virgens e Anciãs Consagradas. E quanto às mulheres, não menos fortalecidas que os homens pelo ensinamento da doutrina divina, umas suportavam os mesmos combates que os homens e levaram os mesmos prêmios por sua virtude. Outras, arrastadas para ser desonradas, preferiam entregar a sua alma à morte antes que o corpo à desonra. Porque assim como o precioso metal, o ouro, é purificado e resplandece em Cristo, a beleza do corpo virginal, consagrado pelo fogo do Espírito Divino, resplandece e aumenta. Pode existir uma beleza comparável àquela beleza sobre-humana em que o rei coloca seus amores? Quando posta à prova do fogo, a Virgem se entrega ao Senhor, consagra-se ao próprio Deus. Sempre esposa e donzela, porque seu amor não é obscurecido, nem sua modéstia sofre. Esta é a verdadeira beleza para quem não falta nada. As últimas e mais cruéis perseguições. No final do século III, o Império Romano foi administrado por uma tetrarquia. 2 imperadores compartilhavam o título de Augusto. Diocleciano no Oriente e Maximiano no Ocidente, e sob cada um deles havia outro imperador com o título de César. Galério sob Diocleciano e Constâncio Cloro sob Maximiano. Dos 4, foi Galério quem nutriu maior inimizade pelo cristianismo e quem incitou o imperador Diocleciano contra os cristãos. Diocleciano, 284 e 305, promulgou os editos de perseguição e término das reuniões cristãs, destruindo igrejas, depondo oficiais, prendendo os que não renegavam a fé e queimando as escrituras. Ele e seu vice, Galério, com a convicção de que o cristianismo estava rompendo a aliança de Roma com seus deuses, o que prejudicava o império, promoveram a última maior e mais cruel perseguição contra a igreja primitiva. Este era o ano 19 do império de Diocleciano, e o mês de Distro entre os romanos se diria o de março, quando, estando próxima à festa da Paixão do Salvador, por todas as partes estenderam-se editos imperiais, mandando arrasar até o solo as igrejas e fazer desaparecer pelo fogo as escrituras, e proclamando privados de honras aqueles que delas desfrutavam, e de liberdade os particulares se permanecessem fiéis em sua profissão de cristianismo. Com destruição de igrejas, confisco dos livros sagrados, prisão dos líderes cristãos e obrigatoriedade de oferecer sacrifícios aos seus deuses pagãos ou aos imperadores, muitos cristãos sofreram, foram martirizados ou apostataram da fé. Em relação ao papel feminino religioso, durante os séculos II e III, a virgindade era considerada muito digna e nobre, de forma que se tornou difícil até mesmo para o escritor do Tratado das Virgens, Ambrósio, explicá-la como gostaria. Parecia-lhe que essa virtude era recebida como um dom. Ele enxergava as virgens, embelezadas com as sagradas auréolas dos mártires conquistadas na existência religiosa. Vossa beleza não é como a do corpo, que murcha com os anos, corrompe o pesar e destrói a morte, mas de natureza mais nobre, e por isso vence a luta, sendo o próprio Senhor o juiz da peleja, que descobre, através de corpos feios, almas bonitas. Sem angústia ou peso de gravidez, sem dores de parto, vós sois mãe de uma infinita descendência de pensamentos santos, seus verdadeiros filhos, argumentos vivos de fertilidade espiritual e de uma coroa resplandecente que ilumina sua testa, infundindo a alegria em vosso coração, sem medo de que a morte
atire de vós. Como praticantes de uma religião ilícita, as cristãs suportaram os abusos associados à sua condição de mulher. A lei não permitia que se violasse uma virgem, e o imperador Antonino Pio decretara que era proibido torturar as meninas de menos de 14 anos. Porém, com a perseguição, tudo mudou, e as jovens mártires eram obrigadas com frequência a escolher entre abjurar da fé ou serem enviadas a prostíbulos. Diocleciano, levando a perseguição a todos os lugares do império, desprezou os direitos das virgens, decretando que podiam ser violadas impunemente. Porém, considerando a desonra mais temível que a morte, um bom número delas preferiu tirar a vida a serem ultrajadas. O historiador Eusébio de Cesária escreveu sobre uma nobre dama romana, esposa de prefeito, a quem o tirano Maxêncio quis violar e que, pedindo licença para se adornar, atravessou-se com uma espada. Ele relatou também sobre uma dama virtuosa de Antioquia. Certa pessoa, ainda que mulher. E certa pessoa, santa e admirável pela virtude de sua alma, ainda que mulher por seu corpo, e famosa ainda entre todas as de Antioquia, por sua riqueza, sua linhagem e seu bom nome, havia criado suas filhas nas leis da religião, um par de virgens notáveis pela beleza de seu corpo e em plena juventude. Moveu-se contra elas muita inveja, que por todos os meios se forçava em descobrir seu esconderijo. Ao inteirar-se de que estavam em terra estrangeira, arranjou-se astutamente chamá-las a Antioquia, e assim caíram nas redes dos soldados. Vendo-se a si mesma e as filhas em tal apuro, a mãe falou-lhe e lhe expôs os horrores que viriam dos homens, inclusive o mais terrível e insuportável de todos, a ameaça de violação, exortando-se a si mesma e exortando as filhas a não tolerarem nem sequer que chegassem a roçar-lhes os ouvidos. Dizia-lhes também que entregar suas almas à escuridão dos demônios era pior do que todas as mortes, e que toda ruína lhe sugeria que a única solução de tudo isto era a fuga para o Senhor. Então, estando de acordo as três, arranjaram decentemente seus vestidos em torno de seus corpos e, chegadas ao meio do caminho, pediram aos guardas permissão para afastarem-se um momento e se lançaram ao rio que corria ali do lado. Efetivamente, assim que soube também, ela era cristã, que estavam em sua casa os que serviam ao tirano em tais empreitadas, e que seu marido, ainda que prefeito dos romanos, por medo havia permitido que a levassem com ele, pediu permissão por um momento, que o pretexto de arrumar-se, e entrando em seu quarto sozinha, ela mesma cravou-se uma espada e morreu instantaneamente. Aos que a levariam deixou seu cadáver, mas a todos os homens presentes e futuros mostrou com suas ótimas obras, mais sonoras que qualquer voz, que a única coisa invencível e indestrutível é a virtude dos cristãos. Como pode ser solucionado esse problema complexo de defender a castidade, optando pelo suicídio? Sobre fatos ocorridos na igreja primitiva, é interessante citar a opinião de um pai da igreja. Agostinho observou essa luta e afirmou que é difícil emitir um juízo precipitado, ignorando a autoridade divina. Ele indagava: e o que sabemos se elas tornaram essa decisão não por erro humano, mas por mandato divino, sendo, portanto, não mais alucinadas, mas obedientes? Ele prossegue em sua ponderação citando Sansão e perguntando se alguém chamou delito a sua obediência. Aleluia! E sobre Abraão, que quando se dispôs a sacrificar seu filho, obedecia à ordem de Deus. Portanto, a condição ideal é de total certeza da ordem divina da ordem. Finalmente, a perseguição amainou quando Galério pressionou Diocleciano a renunciar
o que ocorreu em 305, sucedendo e tornando-se Augusto com Constâncio. Após muitas lutas, tentando conservar sua posição, adoeceu mortalmente em 310 e faleceu após assinar um edito que garantia tolerância para com a Igreja. Edito de Tolerância de 311. Entre outras providências para promover o bem duradouro da comunidade, temo-nos empenhado em restaurar o funcionamento das instituições e da ordem social do Estado. Foi nosso especial desejo que retornem ao correto os cristãos que abandonaram a religião de seus pais. Após a publicação de nosso edito, ordenando o retorno dos cristãos a instituições tradicionais, muitos deles foram constrangidos a decidir-se mediante o medo, enquanto outros passaram a viver numa atmosfera de perigos e intranquilidade, considerando, porém, que muitos persistem em suas opiniões e hoje não reverenciam os deuses nem veneram seu próprio Deus. Nós, usando da nossa habitual clemência em perdoar a todos, temos por bem indultar a esses homens, outorgando-lhes o direito de existir novamente e de reconstruir seus templos, com a ressalva de que não ofendam a ordem pública. Seguirá uma instrução explicando aos magistrados como se devem portar nesta matéria. Em contrapartida a esta nossa indulgência, os cristãos obrigar-se-ão a orar a seu Deus por nosso restabelecimento, em benefício do bem geral e do bem-estar em particular, de modo que o Estado seja preservado do perigo e eles mesmos vivam a salvo no seu lar. Emanado de Galério, agonizante em seu leito de morte após anos de severa perseguição, leva os nomes de Constantino e Licínio. Maximino, Daza, governador do Egito e da Síria, negou-se a assinar. Essas palavras de Galério, que faleceu 5 dias após assinar o edito, demonstram sua insegurança espiritual, pois mesmo considerando o cristianismo uma religião incorreta, condiciona a tolerância aos cristãos às preces por sua recuperação, porque prova que, na proximidade da morte, uma fé firme faz muita falta. Maura Moura, de Tebaída, 286, a recém-casada que foi crucificada com o esposo. Que ninguém me defenda, eu tenho um defensor, Deus em quem confio. Se um pai que ama seus filhos e obedece à lei natural não entrega à morte seus filhos carnais, como posso entregar meus filhos espirituais, os livros sagrados, em suas mãos poluídas? Arion, o governador, ficou perplexo com tal resposta. Você vê, não vê, os instrumentos preparados para a tortura? Timóteo não se comoveu. Mas você não vê os anjos de Deus que me fortalecem? Maura e seu esposo Timóteo, diácono de Mauritânia, foram martirizados durante a perseguição sobre o imperador Diocleciano, 204 a 305. Timóteo era natural da aldeia de Panapés, região da Tebaida, no Egito. Ele era filho de um sacerdote chamado Picopossos. Posteriormente tornou-se um leitor da igreja, um guardião e copista de livros sagrados. Timóteo foi denunciado como possuidor de obras cristãs que o imperador ordenara que fossem confiscadas e queimadas. Seus denunciadores os levaram perante o governador de Tebas, Ariano, que lhe exigiu a entrega dos livros sagrados. Diante de sua recusa, o governador, completamente irado, ordenou que lhe arrancassem os olhos com um ferro em brasa, dizendo: pelo menos os livros não terão mais utilidade para você, pois não será capaz de lê-los. Submeteram-no a torturas horríveis, pendurando-o de cabeça para baixo, com um peso em seu pescoço e mordaça em sua boca.
Timóteo suportou bravamente a dor e deu graças a Deus por permitir que sofresse por ele. O sofrimento dele foi tão extremo que mesmo aqueles que o torturaram imploraram ao governador para aliviar a tortura. Ao ser informado de que Timóteo tinha uma jovem esposa chamada Maura, com quem havia se casado apenas 20 dias antes, o governador Ariano ordenou que fossem buscá-la para forçá-lo a se submeter. Ele apelou para as esperanças e os sonhos de Maura. Ela não gostaria de desfrutar da vida que lhe foi prometida? Não queria constituir família com o marido, envelhecer com ele? Tudo que Timóteo tinha que fazer era entregar as Escrituras e seria liberto para viver em paz até uma velhice feliz. Maura ouviu atentamente e pediu para falar com o marido. Quando foi levada até o esposo, ela lhe explicou a oferta do governador. Os relatos nesse ponto são diferentes. Uns afirmam que Maura permaneceu firme em sua fé, mas eu, de minha parte, nunca mais falarei contigo se você negar a Cristo. Outros declararam que, ao ver os sofrimentos do marido, implorou para que ele apostatasse, mas o marido não se comoveu. Como é possível, ó Maura, que sendo tu mesma cristã, em vez de me mimares a morrer pela fé, me animares a viver pela fé, morrer pela fé, me tentas a abandoná-la e dessa forma para obter aqui uma existência curta e miserável, expor-me às intermináveis dores do inferno? É este então teu amor? Timóteo exortou sua mulher a não temer as torturas, mas a seguir o exemplo de seu marido. E Maura respondeu-lhe, arrependida, que estava preparada para morrer com ele, confessando corajosamente que era cristã. Ariano ordenou, então, que o cabelo dela fosse arrancado e que cortassem os dedos de suas mãos. Maura suportou o tormento com alegria e até agradeceu ao governador tudo pelo que passou. Então, ele deu ordens para que a jogassem em um caldeirão fervente. E conta-se que ela não sentiu nenhuma dor e permaneceu ilesa. Aleluia! Suspeitando que os servos tivessem enchido o caldeirão com água fria por compaixão, ordenou que ela jogasse em sua mão a água do caldeirão. Quando ela lhe obedeceu, Ariano gritou de dor e ficou com a mão escaldada. Então, admitindo momentaneamente o poder do milagre, ele confessou a Deus em quem Maura acreditava como o Deus verdadeiro. Aleluia! E mandou que ela fosse liberta. Grandioso Deus! Logo, porém, voltou atrás e ordenou novamente à jovem esposa que oferecesse sacrifícios aos deuses pagãos. Não conseguindo a submissão dela, o governador, tomado de uma grande ira, enviou-a novamente à tortura. As pessoas presentes, bastante incomodadas, murmuravam e exigiam o fim do abuso àquela mulher inocente, mas Maura, voltando-se para o povo, disse que ninguém me defenda. Eu tenho um defensor, Deus em quem confio. Glória a Deus. Finalmente, depois de torturá-los por muito tempo, o governador determinou que os mártires fossem pendurados em cruzes, um de frente para o outro. Por 10 dias, oraram juntos, cantaram hinos e encorajaram um ao outro enquanto sofriam por Cristo. Quando um era fraco, o outro fortalecia, lembrando que Cristo sofreu e a promessa de vida futura. Por fim, morreram como mártires gloriosos e foram acolhidos nos braços de Cristo. O testemunho de sua coragem e alegria inspirou seu torturador, Ariano de Alexandria, que também se tornou cristão e logo foi martirizado. Aleluia! Glória, glorificado seja o teu nome, Senhor. Eulália de Lusitânia, 290-302, a adolescente mártir que derrubou os altares dos deuses pagãos. Ei, Senhor Jesus Cristo, teu nome está escrito em meu corpo. Que grande prazer me dá ler estas cartas, porque são sinais da tua vitória, e eis que meu sangue carmesim confessa teu santo nome. Eulália vivia na Lusitânia, em Emerita,
posteriormente denominada Mérida ou Medina del Rio Saco, no extremo do norte da Espanha, sob o imperador Maximiano e o procônsul Daciano. Ela era uma donzela cristã, de não mais de 12 ou 13 anos, que estava cheia de desejo e ardor de morrer pelo nome de Cristo. Seus pais tiveram que levá-la para fora da cidade de Mérida e confiná-la em um lugar distante, mas esse local não pôde aquietá-la, nem detê-la por muito tempo. Ela fugiu certa noite e bem cedo, no dia seguinte, compareceu ao tribunal dizendo ao juiz e a toda a magistratura: "Vocês não têm vergonha de lançar suas próprias almas e as dos outros de uma só vez na perdição eterna, negando o único Deus verdadeiro, o Pai de todos nós e o Criador de todas as coisas? Ó homens miseráveis, vocês procuram os cristãos para matá-los? Eis aqui um adversário de seus sacrifícios satânicos. Confesso de coração e boca somente a Deus." O juiz encheu-se de raiva e chamou o carrasco, ordenando-lhe que a levasse rapidamente, a despisse e lhe infligisse vários castigos, para que ela sentisse os deuses através do castigo e soubesse o quanto seria difícil desprezar o comando do imperador Maximiano. Mas, antes que as coisas prosseguissem, ele se dirigiu a ela com palavras suaves. "Com que prazer eu te pouparia, ó, que tu possas renunciar antes de tua morte às tuas visões perversas da religião cristã. Reflete que grande alegria te espera no honroso estado de matrimônio. Eis que todos os teus amigos choram por ti e os teus parentes aflitos e bem-nascidos suspiram por ti, que vais morrer na tenra flor da sua idade. Vê, os servos estão prontos para te torturar até a morte com todos os tipos de tormentos, pois ou serás decapitada à espada, ou dilacerada pelas feras, ou chamuscada com tochas que te farão uivar e gemer, porque não poderás suportar a dor, ou, por último, serás queimada com fogo. Tu podes escapar de todas essas torturas facilmente, se pegares apenas alguns grãos de sal e incenso na ponta dos dedos e sacrificar. Filha, concorda com isso, e assim tu escaparás de todas essas punições severas." Eulália achou que não valia a pena responder a essas palavras suplicantes ou ameaçadoras do juiz. Apenas se afastou dele e derrubou as imagens, o altar e o livro de sacrifícios. Imediatamente 2 carrascos se apresentaram e rasgaram seus membros tenros. Com ganchos ou garras cortantes, abriram seus flancos até as costelas, contando os cortes em seu corpo, ela os comparou às chagas de Cristo. A menina valente, com um semblante destemido e feliz, não demonstrou o menor sinal de angústia, embora o sangue fluísse como uma fonte de seu corpo. Depois que ela foi perfurada até as costelas com pinças, eles aplicaram lâmpadas e tochas acesas nas feridas, nas laterais e no abdômen. Finalmente, o cabelo de sua cabeça foi inflamado pela chama, quando a fumaça alcançou sua boca, a sufocou. Esse foi o fim dessa heroína, jovem em anos, mas experiente em Cristo, que amava a doutrina de seu Salvador mais do que a sua própria vida. Aleluia! Dá-nos isso, Senhor, mais disso, como precisamos nos dias de hoje. Teodora de Alexandria, 304, a Virgem que triunfou sobre seus perseguidores. Ainda que os homens violem o meu corpo contra a minha vontade, permanecerei casta aos olhos de Deus. Cruéis batalhas, Teodora, que teve de enfrentar contra os implacáveis adversários de sua virtude e empenhados por todos os meios em despojá-la da virgindade e da fé. Porém, saiu vitoriosa porque defendeu energicamente seus valiosos tesouros à custa da vida, de menor valor para ela. Esperou o dia de sua coroação e, chegando este, entrou com o coração forte na luta dupla e firme como rocha invencível, tendo seu rosto brilhando com o recato do pudor e suas bochechas o batom da vergonha,
desafiou o sofrimento, ofereceu-se ao verdugo e logrou o triunfo glorioso de seus perseguidores que não esperavam tanta valentia na alma da mulher. As mulheres foram representadas nos discursos episcopais no século IV, pois virgens e viúvas consagradas tornaram-se um componente fundamental do corpo místico da Igreja. Os ascetismos era difundido e elogiado e se tornou, na Antiguidade Tardia, um meio pelo qual as mulheres devotas, mesmo à margem dos ofícios eclesiásticos, obtivessem prestígio em suas respectivas comunidades. No que se refere à congregação milanesa, em particular, pode-se notar que o discurso do bispo Ambrósio demonstra a formação de uma hierarquia feminina, na qual a posição é explicada, dentre outros fatores, pelo grau de abstinência sexual. Portanto, as virgens, seguidas das viúvas, ocupavam um lugar superior ao das casadas. Teodora foi uma dessas virgens em Alexandria que, não querendo sacrificar aos ídolos, foi colocada no lugar das mulheres públicas e de lá retirada por um cristão por nome Dídimo, que com ela trocou uma roupa de soldado e a livrou pelo maravilhoso favor de Deus. Sobre suas virtudes, foi comparada por Ambrósio a uma das mais puras virgens no corpo e na alma, com um coração humilde, prudente no falar, recatada no trato, amiga do trabalho e inimiga das riquezas inúteis. Ela não ofendia ninguém, era sutil, era útil a todos e respeitava aos mais velhos. Não se agradava das honras terrestres e suas ações eram motivadas apenas pelo amor à virtude. Nunca desagradou a seus pais nem ofendeu a seus parentes. Sempre defendeu o débil, o desamparado e o necessitado. Trecho do interrogatório de Teodora. Entrando em seu tribunal, Eustrailo, o prefeito Augusto de Alexandria, ordenou que lhe trouxessem a Virgem Teodora e um escriba. O prefeito lhe perguntou: qual é a tua condição? Teodora: cristã. Prefeito: escrava ou livre? Teodora: já te disse que sou cristã. Quanto ao resto, Jesus Cristo, vindo ao mundo, me resgatou e, por outro lado, eu nasci de pais livres. Prefeito: chame o jurisconsulto, o advogado da cidade. Depois que este chegou, o prefeito lhe perguntou se a conhecia e lhe ordenou que dissesse o que sabia sobre ela. O jurisconsulto: por seu nascimento ilustre, eu lhe digo que a conheço desde uma das melhores famílias de Alexandria. Prefeito: creia, respondeu o prefeito, dirigindo-se a Teodora, que não sabia que tu nasceste de pais nobres. Tu te casastes? Teodora: para agradar a Jesus Cristo, que, tornando-se homem, santificou os nossos corpos e em quem eu espero que, enquanto eu estiver sempre fiel, ele me preservará de toda corrupção. Prefeito: tu sabes que existe decreto dos imperadores que dispõe que as virgens que se recusarem aos sacrifícios aos deuses sejam expostas em um lugar de prostituição? Teodora: acho que também não ignoras que Deus, em cada ação, olha para a intenção do nosso coração. Ele sabe muito bem que a minha é guardar inteiramente minha pureza, e mesmo com a violência que possa sofrer, não posso deixar de ser pura aos seus olhos. Aleluia. Prefeito: é possível que tanta beleza te tornes presa de alguns perdidos? Eu confesso que sinto infinitamente pelo destino deplorável que te está destinado, mas não posso deixar de te avisar que essa compaixão será inútil se tu desprezares o conselho que te dou. Sim, eu juro pelos deuses, isso é preciso, ou sacrificá-la a eles, ou resolver seu opróbrio de tua família e a desonra dos bons. Já te declarei a intenção dos imperadores. Teodora: e eu já te disse que Deus não atende senão a sua própria vontade, que penetra no secreto dos corações e não ignora nenhum de nossos pensamentos. Eu não vou considerar desonradas se a força for usada para me desonrar, porque se, por exemplo, quisesses me cortar uma mão, um braço ou a cabeça, seria eu culpado de homicídio? Certamente não. Somente seria culpado aquele que me cometeu essa violência. Da mesma forma
Em qualquer estado que eu esteja, aos olhos de Deus sempre serei virgem. Ele colocou em mim esse precioso tesouro de virgindade. Ele saberá muito bem como preservá-la. Prefeito. Pelo menos livra tua casa de tão grande afronta. Lembra-te de onde nascestes, porque se acontecer o que o procurador da cidade me disse, teu pai tem nela um dos primeiros postos. É possível que tu tenhas que manchar em um dia a honra de tua família? Teodora. A origem da verdadeira honra é Jesus, e foi ele quem enobreceu as almas, e foi dele que a minha recebeu o pouco esplendor que tem. Nada vai afetar que sua pomba caia nas garras do falcão. Prefeito. Tu já disseste tudo o que tinhas a dizer? Devo confessar que tive muita paciência em deixar-te expressar todas as tuas visões. Mas de qualquer forma, se tu continuares nessa obstinação, não te distinguirei mais, no que a escrava mais infeliz. Eu vou executar em ti o edito com todo rigor, como a qualquer mulher comum. Teodora. Aqui estou, eu te entrego meu corpo, tu também és o dono dele, mas da minha alma fica sabendo que só Deus tem poder. Aleluia. Prefeito. Posso te dar 2 bofetões e dizer-te, toma, isso é para te curar da tua loucura. Aproxima-te do altar e sacrifica aos deuses. No final vais me fazer perder a paciência. Executarei o edito e pensei que poderia livrar-te de tua loucura e tive paciência. Mas como teu erro é mais forte do que tua própria honra e te faz entregar-te a esse espírito de rebelião, eu mesmo seria culpado da desobediência se demorasse mais tempo para te punir. Teodora. Tu tens medo de desagradar a um homem e seres repreendido pela pouca providência na execução de tua ordem, pois eu também temo desagradar a Deus e meu desejo é obedecer ao que Ele me ordena. Temo que o Rei do céu e da terra não esteja feliz comigo e que me acuse de desprezo. Prefeito. Mas parece que tu não tens medo de mostrar desprezo pelos decretos dos imperadores e me tratas como tolo, mas não sou e te dou 3 dias para pensares seriamente no que é melhor para ti. Contudo, terminado esse tempo, se eu não te achar submissa e pronta a fazer tudo o que é pedido aos deuses, te levarei para um lugar onde sirvas de exemplo, mas de um exemplo terrível. Lá ficam todas as outras mulheres que agiram como tu. Teodora. Não há necessidade de esperar por esses 3 dias, porque nem todo esse tempo vai me fazer mudar meus princípios. Estou pronta para ir aonde queres me levar, porque há apenas um Deus no mundo e Ele não vai me abandonar. Bem, tu podes fazer a partir de hoje tudo o que queiras. Se, no entanto, decidires deixar passar 3 dias, a única graça que te peço é que permaneças honesto até tua sentença. Prefeito. Isso é muito justo. Que aguardem cuidadosamente por 3 dias, mas não cometas nenhuma violência. Muito bem, que respeitem a nobreza de teu sangue e a grandeza de teu nascimento. Passados os 3 dias, o prefeito ordenou que levassem Teodora até ele. Depois que ela chegou, ele perguntou: Bem, tu tomastes uma decisão melhor? Se for assim, sacrifica e volta para a casa de teu pai. Mas se continuares sendo aquela filha apaixonada e a quem nada pode persuadir, eu te prometo que antes de uma hora terás perdido tua virgindade, que te esforças tanto para preservar. Teodora. Já te disse mais de uma vez e ainda repito que fiz meu voto de castidade inspirada pelo próprio Jesus Cristo. Ele conhece muito bem os meios de impedir que sua pessoa perca a única coisa que lhe pode ser agradável nela. Ele também saberá como tirar sua ovelha do meio dos lobos. Prefeito. Pelos deuses te juro que não me exporei à indignação dos imperadores por ti. Eu vou pronunciar a frase: lá está o que te acontecerá, se não sacrificares aos deuses. Vamos ver se o teu Jesus Cristo tem um grande cuidado de suas ovelhas e sua pomba. Ele o deve fazer mesmo que seja pouco grato. Teodora. Não te importeis com isso. Este Deus que esteve até aqui comigo
é o guarda da minha pureza. A ele se tornará meu protetor contra a violência de alguns homens perdidos que querem corrompê-la. Enfurecidos com suas declarações, ameaçaram-no com a prostituição para destruir sua virtude da virgindade e posteriormente vencê-la na da fé. Outro espírito menos pronto poderia ter caído nas redes diabólicas, mas essa virgem, ao invés de se atemorizar, tornava-se mais corajosa, vencendo o temor pela castidade posta em perigo. Indagava a si mesmo: que farei? Hoje serei mártir e renunciarei à virgindade? Que coroa vou escolher? Se me mantiver virgem, renego o autor da virgindade. O que vale então essa virtude? Não há como desassociá-la do culto a uma meretriz ou da paixão dos adúlteros, mas obrigada a escolher, havendo de perder uma delas, prefiro manter a da alma, com a qual permanecerei casta aos olhos de Deus, ainda que os homens violem meu corpo, só o conseguirão contra minha vontade. Teodora foi conduzida ao local público e, ao entrar, ergueu os olhos para o céu, rogando a Deus que a ajudasse e lhe tirasse daquele lugar infame. Vós, que libertastes o apóstolo Pedro da prisão anos atrás e os livrastes antes de sofrer qualquer afronta, fazer com que eu saia daqui sem nenhuma mancha, para que todos reconheçam que tenho a honra de ser vossa serva e filha. Nesse momento, já afluíam ao local muitos jovens que logo foram atraídos pela visão da linda Teodora, enxergando-a como uma presa que não podia escapar, decidindo quem seria o primeiro a atacá-la. Mas Jesus Cristo a preservou, enviando um de seus servos para a libertar. Aleluia! Havia entre os cristãos da cidade um jovem virtuoso e temente a Deus chamado Dídimo. O santo zelo que concebeu pela pureza de Teodora o fez recorrer a uma estratagema inocente para tirá-la do terrível perigo. Ele pegou uma roupa com um soldado e, utilizando uma postura de jovem mimado, entrou facilmente no aposento. Vendo-a se aproximar, a Virgem de Deus se sentiu seu sangue congelar e correu para todos os cantos da sala. Contudo, foi convencida de que Dídimo não estava lá para lhe fazer mal, entendendo que ele era um dos irmãos da fé que se disfarçara para tirá-la dali. O rapaz declarou-lhe que vinha para libertá-la e a aconselhou a trocar de roupa com ele e a sair dali com aquele disfarce. Então Teodora reconheceu que Deus mandara seu anjo fechar a boca dos leões. Feita a troca, ela partiu e o deixou o rapaz cristão vestido com suas roupas. Quando os soldados descobriram que havia um homem no lugar da jovem, ficaram estarrecidos, sem entender o que havia acontecido. Ao que o jovem lhes explicou: Não, aqui não há nada de extraordinário e sobrenatural. Nem mesmo o Senhor mudou nada em mim. Eu sou o mesmo. Consolai-vos, embora seja verdade que não esteja aqui aquela que estava aqui antes. Vocês podem se vingar de quem ficou em seu lugar, mas vocês me devem aplausos. Entrei aqui virgem e sairei daqui virgem e mártir e sempre soldado de Jesus Cristo. Dídimo foi então levado ao prefeito para ser interrogado. Quando Teodora soube que ele seria martirizado, correu para o local e eles conversaram sobre quem derramaria primeiro seu sangue. Ela dizia que queria morrer primeiro para saldar sua dívida. O corpo que não queria que fosse ultrajado estava agora disposto a receber a morte, e a virgem que não aceitara o estupro se oferecia para o martírio. Ela sabia que podia ter trocado de roupa, mas não de fé. Se ficasse livre do martírio, a condenariam novamente à prostituição. Nós dois ficaremos felizes se eu morrer primeiro, porque eles podem tirar de mim a vida e a virgindade. Você não prefere que eu morra virgem a me ver ultrajada por libertinos para que me salvem do tormento? Após o interrogatório, ambos foram decapitados e seus corpos jogados no fogo. As 7 anciãs, virgens e mártires, admiradas pela perseverança, elogiadas pela modéstia, mas cobertas de feridas. E quanto às mulheres, não menos fortalecidas que os homens pelo ensinamento da doutrina divina,
umas suportavam os mesmos combates que eles e levaram os mesmos prêmios por sua virtude. Outras, arrastadas para serem desonradas, preferiram entregar suas almas à morte antes que os corpos à desonra. O governo da cidade de Alcira, Ankara da Turquia, foi concedido pelo imperador Maximino, 285-305, a Teótegno, um homem sem humanidade nem religião, inquieto, colérico, violento, maligno e sedento de sangue, que havia prometido empreender uma guerra sangrenta contra os cristãos e só por esse fato conseguira o cargo. Todos os fiéis que lá viviam se consternaram profundamente com a notícia e começaram a fugir para as montanhas, cavernas e fendas de rochas. Contudo, Teótegno enviara à cidade mensageiros que declaravam os desígnios ímpios que tomava contra o cristianismo. Todas as igrejas cristãs seriam demolidas, os líderes seriam levados aos templos dos deuses romanos para negarem a Jesus Cristo e, em caso de desistência, seus bens seriam apreendidos e eles e seus filhos seriam aprisionados. Quando os edictos foram publicados, os mais conceituados entre os cristãos foram presos e levados diante do povo para serem insultados. A desordem aumentava. As mulheres eram arrebatadas dos braços de seus maridos, as donzelas afastadas de suas mães, as virgens consagradas a Deus eram retiradas de seus abrigos para serem expostas à desonestidade pública. Os jovens eram vendidos e entregues ao ódio de um povo furioso. Os que estavam nas montanhas foram forçados pela fome a abandonar seus retiros, e muitos se entregaram voluntariamente. Além disso, Teótegno ordenou que tudo que fosse exposto à venda pública, como pão, vinho, frutas e o que servisse de alimento ao homem, devia primeiro ser oferecido aos ídolos, com o intuito de que os cristãos não pudessem fazer seus rituais. O único lugar seguro era a casa de Teodoro, um estalajadeiro que fez de sua taverna uma igreja, casa de oração, sala de caridade e o repositório do cristianismo. Depois de sua conversão, ele se transformara de um profano, tornou-se um santo, cuidando de enfermos, aconselhando e encorajando aqueles que eram levados para as execuções. A grandeza da sua caridade o levou onde quer que houvesse um miserável. Ele visitou os prisioneiros, consolou-os e os ajudou em suas necessidades. Recebeu em sua casa aqueles que libertou da fúria dos tiranos e, não satisfeito com ajudar os vivos a zelar pela conservação de seu corpo físico, obtinha-lhes descanso, consolo e alegria. Sua caridade incansável estendeu-se aos mortos, recolhia suas cinzas, descobria onde estavam seus corpos, reunia seus membros separados pela violência dos tormentos e muitas vezes os libertava do triste destino que era ser presa de corvos ou de saciar a fome de cães. Ele não pôde escapar das penas rigorosas com que eram punidos aqueles que eram pegos, fazendo esse piedoso serviço. Sua piedosa compaixão não o livraria de ser executado com aqueles mártires. Quem jamais teria pensado em encontrar tanta virtude, tanta religião, tanta grandeza de alma em um estalajadeiro? Havia também naquela cidade 7 virgens que tinham se consagrado a Deus desde seus primeiros anos e cresceram em todas as virtudes, guardando inviolavelmente a fidelidade que juraram a seu esposo divino, mantendo com extremo cuidado seus corpos em pureza. Elas foram presas pelo tirano e torturadas para renunciar ao cristianismo, mas resistiram bravamente, mesmo em avançada idade e com rostos que eram sepulcros de suas belezas anteriores. Contudo, o único objetivo dessa violência, tão desnecessária, era que desonrassem a igreja e insultassem a Cristo. Seus nomes eram Tecusa, Alessandra, Cláudia, Faina, Eufrásia, Matrona e Julita.
o guarda mais ousado da tropa conduziu Tecusa a um recanto de banhos para a desonrar. Em lágrimas, ela se jogou aos pés dele e, agarrando-se às suas pernas, pedia-lhe que mudasse sua resolução. Tecusa explicou que ele não iria obter qualquer satisfação com ela, e aquilo só lhe seria uma ação embaraçosa, pois era uma mulher idosa e a velhice a murchara. As alteridades a emagreceram e as doenças a consumiram. Como ele iria usá-la para obter prazer? Já tinha 70 anos, rugas e cabelos brancos que não lhe provocariam qualquer desejo. E indagou-se ele preferia se sujar com um corpo destinado a ser comido para cães e abutres. Pediu-lhe ainda que não deixasse que pensamentos tão indignos permanecessem em sua mente, mas que rogasse a Jesus Cristo a graça do livramento. Descobrindo sua cabeça, mostrou seus cabelos brancos e suplicou piedade por sua velhice. Comparando-se com a própria mãe dele. Um discurso como aquele tocou o coração do jovem embrutecido, fez-lhe mudar de atitude e dissuadir a de seus companheiros. Sabendo do fato, o cruel Teótegno não as levou a um segundo julgamento, mas as encaminhou para que fossem instruídas no ministérios de Diana e Minerva como suas sacerdotisas. Sua principal função era levar as imagens das deusas para uma cerimônia próxima de um lago, para as purificar e elas também. As novas sacerdotisas ficaram nuas e expostas aos escárnios de homens insolentes ao lado das imagens de Diana e Minerva. Aquela terrível multidão aumentava a cada instante, movida pela curiosidade bárbara e ridícula de ver as virgens cristãs naquele estado deplorável, mais dignas de compaixão e horror do que da tola alegria da população simplória. E alguns homens, bons, mesmo pagãos, admiravam-se de como algo tão contrário aos bons costumes e à honestidade pública era aprovado. Uns, movidos de compaixão pela velhice daquelas virgens, admirados com sua perseverança e elogiando suas modéstias, ao verem suas feridas, derramavam lágrimas na presença do detestável Teótegno, que seguia o cortejo, fechando a procissão profana. Esse cruel espetáculo foi contemplado por Teótodo, que ficou assustado e temeroso pela fragilidade das anciãs. Temendo que perdessem a coragem, rogou a Deus com lágrimas, pedindo que fortalecesse suas servas. Outros cristãos oraram com ele do nascer do sol ao meio-dia. Ao ser informado de que elas haviam sido atacadas às pedras e jogadas no lago, Teodoto sentiu muita alegria, amor e gratidão por saber que teria mais chances de retirar seus corpos da água para lhes dar um digno sepultamento, começando a planejar como faria. Depois de 2 dias, saíram em silêncio e jejum para o lago, dispostos a cortar as cordas que amarravam as pedras. Mesmo atemorizados, não encontraram ninguém junto aos cadáveres, mas aquele cenário lhes causava muito horror. Encorajados por uma linda visão de uma voz dizendo para não temerem, continuaram seu caminho e conseguiram realizar o que pretendiam. Um forte vento pôs em fuga os soldados que lá estavam. E esse mesmo vento retirou as águas do lago, que ficou com um fundo seco, o que permitiu a Teódoto e seus companheiros removerem os corpos das virgens. Felizes, cortaram as cordas e as colocaram em uma carroça para enterrá-las secretamente. Após o amanhecer, a notícia se espalhou rapidamente e tumultuou toda a cidade, sendo presos os mais cristãos, até que Teódoto decidiu comparecer perante o governador, que lhes ofereceu honras e amizades por toda a Galácia, desde que renunciassem a Cristo, que era para ele simplesmente o homem que Pilatos crucificara na época, que era governador da Judéia. Se ele abandonasse aquela superstição louca e ridícula dos cristãos, dava-lhe sua palavra de torná-lo um grande sacerdote de Apolo, que depois de Júpiter era o mais e mais respeitado de todos os deuses. Afirmou
que Teódoto poderia conferir empregos e dignidade e nomear os sacerdotes e todos os ministros da religião. Sempre seria um deputado de preferência a qualquer outro. E todo negócio importante e toda solicitação ao tribunal passariam por suas mãos. Você quer terra, palácio e rico mobiliário? Tenho ordens para lhe dar tudo isso. Em uma palavra, você terá as honras, as riquezas, o poder e o crédito de disputar com outros homens e a glória de ser o mais feliz de todos. Essas promessas magníficas atraíram as aclamações de toda a Assembleia e de 1000 felicitações a Teodoro. E os ouvintes não podiam deixar de elogiar a generosidade de um e admirar a boa sorte do outro. Diante da oferta de tantas honrarias, Teódoto a tudo recusou com tal desprezo aos deuses pagãos e suplicando a graça divina para convencer o governador a se desviar dos deuses pagãos. Enfurecido, Teótegno demonstrou tal fúria que, sem respeito por sua dignidade e degradando-se a si mesmo, desceu de sua corte com pressa para ser o carrasco do cristão. Enquanto o potro estava sendo preparado, os sanguinários esperavam impacientemente pelo derramamento do sangue do mártir. Os pregoeiros faziam-se ouvir por todas as ruas até ficarem loucos. O mártir estava tranquilo e olhava os preparativos sem se alterar, como se fosse para outro, e não para ele mesmo. Por 3 vezes, Teódoto foi colocado na tortura. Só a visão dos instrumentos que seriam usados faziam-no tremer. O ferro e o fogo, os pregos e os pentes de aço, as linhas de prumo e as tiras de couro bruto. Como ainda abria a boca para argumentar, o governador tirano mandou que quebrassem suas mandíbulas e dentes com pedras grossas. Mas, mesmo que ele não conseguisse articular bem as palavras, disse: mesmo quando você mandar cortar a minha língua, saiba que Deus entende o silêncio dos cristãos. Aleluia! Recolhido ao cárcere, por mais 5 dias, foram-lhe oferecidas outra vez honrarias que, recusadas, fizeram-no voltar à tortura. Não se pode contar os tormentos que o fizeram sofrer e insultavam, até os que o atormentavam, mas ele afirmou que nada sentiu e manteve-se firme. Por 3 vezes cruelmente torturado, ainda cantava hinos e cânticos a Cristo. Com o corpo dilacerado, o futuro mártir atravessou a praça pública em um estado que causou horror à multidão que viu suas chagas, até que o governador, condenando-o à morte, obrigou que cortassem sua cabeça e queimassem seu corpo. Sua última declaração foi: Senhor Jesus, Criador do céu e da terra, Tu que nunca abandonastes os que esperam em Ti, eu te agradeço por teres me escolhido para ser um dos cidadãos da Jerusalém celestial e um daqueles com quem divides as honras da dignidade real. Eu te dou graças, pois me fizestes derrotar o dragão e quebrar sua cabeça. Finalmente, Senhor, lembra-te dos teus servos e dá-lhes um pouco de descanso, que os inimigos do teu nome acabem seus últimos martírios e que sua fúria contra a tua igreja seja apagada em meu sangue. Tendo dito amém, voltou-se para os fiéis que o acompanharam e, vendo-os chorosos, disse-lhes: por que vocês estão chorando, meus irmãos? Antes agradeçam ao nosso Senhor Jesus Cristo, que me deu a graça de terminar minha carreira com glória. Eu vou ao céu, onde vou servi-lo de agora em diante. E dizendo isso, recebeu o golpe que pôs fim à sua vida. Falecendo finalmente, Teódoto levantou bem alto a voz e confessou a sua fé. O próprio Teótegno narrou que ainda poderia ocorrer algum infortúnio, porque quando foram colocar seu corpo sobre a fogueira, uma grande luz apareceu e pôs em fuga aqueles que deveriam incendiá-lo. O fim da perseguição dos cristãos.
pelo Decreto de Milão, em 313, permitiu o reconhecimento público dos mártires. Contudo, com as mulheres sendo excluídas da hierarquia eclesiástica, foram consequentemente também excluídas da santidade do martírio. No período de falta de acesso aos livros, a Idade Média, a população era instruída religiosamente pelos vitrais das catedrais e por esculturas de personagens e cenas bíblicas. As pessoas comuns não liam nem entendiam as escrituras. Deus, o Senhor máximo da cristandade, era obedecido sem contestação. Contudo, exigia confissões, penitências, flagelos, venerações de relíquias e castigo aos desobedientes. Então, na Baixa Idade Média, o clero romano criou o Tribunal da Inquisição, a fim de punir os que pensavam de forma diferente, e o fez de maneira cruel, com perseguições, acusações infundadas, torturas e mortes na fogueira e sem direito à defesa. Período triste para os cristãos perseguidos, como os valdenses e outros que foram considerados hereges. No próximo capítulo serão apresentados os heréticos, as beguinas e 3 vozes caladas pela Inquisição: Marguerite, Porete, escritora e pregadora, Catarina de Lorena, evangelista apologeta, e Joana d'Arc, guerreira donzela, que foi valente ao participar da guerra contra a Inglaterra. É controversa a atuação de Joana. Ela foi uma boa cristã ou uma herege? Como uma iletrada de apenas 17 anos, ouvia vozes de enviados de Deus e recebeu uma missão tão difícil de guerrear por seu país e libertá-lo? Ela era iluminada ou simuladora? Será que pode ter sido uma agente pontual de Deus para corrigir a injustiça de uma guerra que já durava 100 anos? É o que será enfocado a seguir. Confira o próximo capítulo: Mártires medievais, Inquisição, hereges, a beguina, a falsa freira e a guerreira.